Escolhidos, o que estou prestes a dizer pode chocá-los, mas é a verdade que vocês precisam ouvir. Se estão assistindo a isso agora, não é por acaso. Deus trouxe vocês aqui por um motivo e algo poderoso está prestes a mudar em suas vidas. Vocês estão sendo chamados a parar de frequentar igrejas porque Deus decidiu que esse não é mais o lugar de vocês. Igrejas são para pessoas comuns, mas vocês adivinharam, são escolhidos. Vocês são profundamente amados por Deus e Ele está levando vocês a um novo nível. Talvez tenham enfrentado traição, ódio ou sido decepcionados por aqueles ao seu redor, pessoas que ainda estão presas aos caminhos do mundo. Mas saibam disso, Deus não se alinha com aqueles que tentam derrubá-los. Se ainda estão seguindo a multidão, o que os diferencia deles? Vocês não precisam estar em um prédio para falar com Deus. Podem falar diretamente com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar. A jornada espiritual de vocês não está ligada a nenhum espaço físico, está dentro de vocês e vocês estão prestes a experimentar o divino de maneiras que nunca imaginaram. Antes de mergulharmos nessa mensagem transformadora, façam uma pausa e façam 3 coisas. Curtam o vídeo, inscrevam-se para nos ajudar a alcançar 20 mil inscritos e deixem um comentário com o número 99. Isso amplificará a energia dessa mensagem, enviando um sinal poderoso para o universo. E lembrem-se, se realmente são escolhidos, ficarão até o fim. Vamos lá. Se alguma vez sentiram que não se encaixam na igreja, há um motivo para isso. É porque vocês não se encaixam. Foram escolhidos para seguir um caminho diferente, que não requer os limites de uma igreja tradicional para se conectar com Deus. Vocês não são comuns, e a jornada espiritual de vocês também não é. Deus os separou para algo extraordinário, e esse novo caminho não requer paredes para contê-lo. O mundo pode olhar para vocês com confusão ou até desdém, questionando por que não sentem mais a necessidade de frequentar a igreja. Mas a verdade é que foram chamados para algo muito mais profundo, algo muito mais pessoal do que os rituais e rotinas da igreja podem oferecer. A conexão de vocês com Deus não depende de um sermão ou de um banco de igreja. Trata-se do vínculo profundo e inquebrável que compartilham com Ele no silêncio de seus corações. Isso não é uma rejeição à igreja em si, mas sim um convite para entrar em um relacionamento mais autêntico e direto com o divino. A igreja é um lugar para aqueles que ainda precisam de estrutura, de um senso de comunidade ou de um lugar para aprender. Mas para vocês, os escolhidos, Deus os chamou para seguir um caminho diferente, onde a jornada espiritual é uma experiência sagrada e profundamente pessoal. Alguma vez já se perguntaram por que a jornada espiritual de vocês parece tão diferente daqueles ao seu redor? Por que, apesar de frequentarem a igreja, sentiam uma sensação de desconexão ou desejo por algo mais? A resposta é simples. Foram escolhidos para seguir um caminho que é único de vocês. Isso é um chamado para ir além do familiar e entrar no reino da comunhão direta com Deus, sem a necessidade de instituições religiosas. O plano de Deus para vocês é maior do que a rota tradicional de frequentar a igreja e seguir rituais. Ele os escolheu a dedo para experimentá-lo de uma maneira íntima, livre das restrições de estruturas feitas pelo homem. Esta é a oportunidade de vocês para construir um relacionamento com Deus em seus próprios termos, um que seja baseado em autenticidade e comunicação direta, não em rituais. Aceitem esse caminho com confiança e entusiasmo. Talvez não entendam completamente aonde ele os levará, mas podem ter certeza de que os levará a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Vocês foram chamados para um propósito mais elevado, que não requer a igreja para mediar sua conexão com o divino. A igreja serve a um propósito para muitos, fornecendo um espaço de comunidade e estrutura para aqueles que ainda estão encontrando seu caminho. Mas vocês, como escolhidos, são chamados para algo além do que a experiência comum da igreja pode oferecer. Igrejas são construídas para os não escolhidos, aqueles que ainda precisam de um lugar para pertencer e se conectar. Mas para vocês,
Deus forneceu um caminho direto para ele, que não requer rituais ou instituições. Enquanto outros buscam consolo e estrutura nas paredes de uma igreja, vocês estão sendo chamados a abraçar sua identidade divina, a viver sua fé de uma maneira profundamente pessoal e completamente autêntica. Vocês foram separados para um propósito mais elevado, e esse propósito não pode ser cumprido dentro dos limites de um prédio. Ser escolhido não é um sinal de superioridade, é um sinal da confiança de Deus em vocês. Ele os escolheu a dedo para algo especial, algo que requer liberdade das estruturas da religião. À medida que seguem esse novo caminho, saibam que é um de maior intimidade, liberdade espiritual e propósito divino. Por tanto tempo, a igreja tem sido o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar, encontrar conexão com Deus e buscar orientação. Mas agora, para vocês, os escolhidos, a igreja não é mais o lugar central de adoração. Deus os convidou para um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele, que não requer rituais. Sua comunhão com Deus pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, sem a necessidade de intermediários. Quando você não depende mais da igreja para encontrar Deus, você se abre para um mundo de liberdade espiritual. As estruturas e práticas tradicionais que antes pareciam necessárias, agora parecem distrações. Você pode falar com Deus no silêncio do seu próprio coração, ouvir sua voz na quietude da sua alma e experimentar seu amor e orientação de maneiras que transcendem as limitações de qualquer instituição. Esse dom é poderoso. Ele permite que você viva uma vida onde cada momento se torna uma oração, cada respiração uma conversa com o divino. Não mais limitado pelas paredes de uma igreja, você é livre para caminhar na plenitude do seu chamado, com Deus como seu companheiro e guia constante. E se eu dissesse que o próprio Deus decidiu que é hora de você parar de ir à igreja? Isso não é um chamado para se afastar da fé ou abandonar sua conexão com Deus. É um convite para entrar em algo muito mais poderoso. Chegou a hora de deixar para trás o velho jeito de fazer as coisas e abraçar uma nova conexão mais profunda e autêntica com o divino. A igreja, como existe hoje, tornou-se um lugar para os não escolhidos, aqueles que ainda precisam da estrutura, da comunidade e dos rituais. Mas para você, Deus escolheu um caminho diferente, onde seu relacionamento com Ele é direto, pessoal e livre das restrições da tradição. Você não precisa mais da igreja para se sentir próximo de Deus. Na verdade, Ele o chamou para longe dela para que você possa experimentá-lo de uma maneira verdadeiramente única. Este é um momento de libertação espiritual. Deixe para trás o velho e abrace a liberdade que vem com ser escolhido. Caminhe com o conhecimento de que você é amado por Deus e capacitado para viver uma vida que reflete seu verdadeiro chamado divino. É hora de entrar em um propósito mais elevado, e Deus está com você a cada passo do caminho. Deixar algo familiar para trás nunca é fácil, especialmente quando é algo tão profundamente arraigado quanto a igreja. Mas, e se o ato de deixar para trás for, na verdade, a chave para desbloquear um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus? Quando você para de depender da igreja para seu crescimento espiritual, você se abre para a liberdade de experimentar Deus diretamente. Essa liberdade pode parecer perturbadora no início. Você pode se perguntar como será sua vida espiritual sem as rotinas e rituais semanais da frequência à igreja. Mas, na realidade, é um convite para abraçar uma vida completamente autêntica, onde sua conexão com Deus não se baseia em estruturas, mas em um relacionamento pessoal profundo com Ele. Ser escolhido significa que você tem o poder de caminhar em seu chamado espiritual, sem precisar que alguém guie ou valide sua experiência. Deus é seu guia, e Ele o está chamando para uma vida de maior liberdade, propósito e conexão. Abrace a jornada que está à frente com confiança e fé, sabendo que este é exatamente o lugar onde você deve estar. A verdade é que nem todos são chamados para seguir o caminho que você está. Os não escolhidos, aqueles que ainda buscam uma conexão com Deus através de estruturas externas, vão à igreja porque precisam dela.
Eles dependem dos rituais, da comunidade e da orientação fornecida pela igreja para encontrar seu caminho até Deus. Mas para você, o escolhido, você não precisa mais dessas ajudas externas. Você é chamado para um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus, que transcende prédios e rituais. Sua conexão com o divino é pessoal, direta e poderosa. Enquanto outros ainda podem buscar Deus através da igreja, você foi convidado para um espaço de liberdade espiritual, onde é livre para se comunicar com Ele à sua maneira, sem a necessidade de intermediários. Isso não significa que a igreja esteja errada para os outros. Simplesmente significa que sua jornada espiritual é única para você. Você não está limitado pelas mesmas necessidades daqueles que ainda dependem da igreja para a orientação. Você foi escolhido para um caminho diferente, que leva diretamente a Deus, e Ele está com você a cada passo do caminho. Você pode ter crescido acreditando que sua conexão com Deus só era válida em um ambiente de igreja, que sua presença estava limitada a um prédio ou a um culto semanal. Mas e se a verdade for ainda mais bonita? Deus conhece você intimamente, além das paredes de qualquer igreja. Seu relacionamento com Ele não está confinado a uma manhã de domingo ou a um conjunto de rituais. É uma conexão viva e pulsante que existe em cada momento da sua vida. O amor de Deus por você é inabalável e profundamente pessoal. Ele conhece seu coração, suas lutas, seus sonhos e seus desejos mais profundos. É por isso que a igreja não é mais necessária para você se conectar com Ele. O divino já está dentro de você, sempre com você, guiando você, amando você e capacitando você a caminhar em seu caminho único. Você não está separado de Deus por distância ou por ritual. Você é um com Ele. Essa realização pode ser incrivelmente libertadora, pois mostra que sua jornada espiritual não precisa de validação externa. Você já é inteiro, sempre foi. Já escolhido e profundamente amado, à medida que continua a abraçar o caminho que Deus colocou diante de você, pode encontrar resistência daqueles que ainda seguem a rota tradicional. Alguns podem ridicularizar você ou questionar suas escolhas, mal entendendo a profundidade de sua conexão com Deus. Mas essas pessoas não são seus inimigos. Elas estão simplesmente seguindo suas próprias jornadas. Muitas delas podem até traí-lo, descartando sua liberdade espiritual como uma forma de fraqueza ou confusão. No entanto, essa traição não é uma maldição, é uma bênção. É um sinal de que você está seguindo um caminho que não é para todos, que você foi separado para um propósito mais elevado. Esses momentos de incompreensão e rejeição podem ser dolorosos, mas também são oportunidades de crescimento. Eles ensinam você a confiar em seu chamado divino e a permanecer firme em sua fé, independentemente das opiniões dos outros. Sua jornada não é para todos, e isso está bem. Algumas pessoas podem nunca entender, mas isso não torna seu caminho menos sagrado. Você foi escolhido para seguir esse caminho, porque ele o levará a uma maior profundidade espiritual, autenticidade e conexão com Deus. Confie que, mesmo diante da traição, seu chamado é verdadeiro e seu relacionamento com Deus o sustentará. Por tanto tempo, você pode ter buscado validação através dos rituais e estruturas da igreja. Você frequentou serviços, seguiu as regras e tentou se encaixar, acreditando que seu valor espiritual era determinado por essas medidas externas. Mas agora Deus está chamando você para parar de buscar validação da igreja ou de outras pessoas. Você já é escolhido, já é amado e já está capacitado para seguir seu caminho sem precisar da aprovação de ninguém. O mundo tentará dizer que você precisa da igreja para definir sua fé, para dar estrutura e significado à sua vida espiritual. Mas a verdade é que sua fé não precisa ser validada por nenhuma instituição. Deus já validou você. Você é o escolhido dele, e seu valor não depende de nenhuma fonte externa. Agora é o momento de abraçar sua verdadeira identidade e vivê-la plenamente. Caminhe com confiança no conhecimento de que você foi escolhido para algo grandioso
e que seu relacionamento com Deus é a coisa mais autêntica e importante em sua vida. A aprovação dos outros não é mais necessária quando você está seguro no amor e na validação que vem diretamente de Deus. Sempre haverá aqueles que não entendem ou até criticam sua decisão de deixar a igreja tradicional. Esses indivíduos podem ainda se apegar à sua própria necessidade de estrutura, ritual e aprovação dos outros. Eles podem ver seu caminho como uma rejeição do que consideram sagrado e podem até rotulá-lo como desorientado ou perdido, mas a resposta deles não é um reflexo de você, é um reflexo da própria jornada deles. A verdade é que esses críticos e traidores permanecem na igreja porque precisam dela. Eles precisam do conforto do familiar e da aprovação dos outros para se sentirem seguros em sua fé. Mas você, o escolhido, não precisa mais dessa validação externa. Você já encontrou sua segurança em Deus, e isso é tudo de que precisa. Sua decisão de deixar a igreja não é um ato de rebelião, mas um ato de libertação espiritual. Você está entrando em seu próprio poder, confiando que Deus está com você, guiando você a cada passo do caminho. As opiniões dos outros não têm mais peso quando você está caminhando na verdade de quem você é e no chamado divino que foi colocado em sua vida. No passado, muitos acreditavam que se conectar com Deus exigia um intermediário, um padre, um pastor, um ritual. Esses intermediários eram vistos como aqueles que poderiam falar com Deus em nome da congregação. Mas agora, você está sendo convidado para uma nova realidade. Uma realidade onde você não precisa mais de ninguém para ficar entre você e Deus. Sua conexão com o divino é direta, pessoal e abrangente. Este é o verdadeiro poder de ser escolhido. Você não precisa de uma igreja, de um pastor ou de um ritual específico para se conectar com Deus. Suas conversas com Ele podem acontecer em qualquer lugar. Em sua casa, na natureza, no silêncio do seu coração. Cada momento se torna uma oportunidade para se comunicar com o divino, buscar sua orientação e sentir seu amor. Essa mudança de perspectiva não é apenas libertadora, é empoderadora. Você não depende mais de práticas externas para se sentir próximo de Deus. Seu relacionamento com Ele é vivo, vibrante e inquebrável, e existe dentro de você o tempo todo. Confie no poder dessa conexão direta e abrace a liberdade que ela traz. Deixar a igreja para trás não é uma rejeição da fé, é um passo corajoso para abraçar a plenitude do seu chamado divino. Você está sendo chamado para viver uma vida que é autêntica para quem você é, não limitada pelas expectativas ou limitações dos outros. Sua jornada espiritual é sua e somente sua, e é hora de abraçar plenamente o caminho que Deus colocou diante de você. O poder do seu chamado não reside em rituais ou práticas externas, mas no relacionamento que você cultiva com Deus todos os dias. Quando você deixa a igreja, está abraçando a liberdade de se conectar com o divino de uma maneira que é verdadeiramente sua. Abra espaço para sua jornada espiritual única se desenrolar. Esta é uma jornada de liberdade, autodescoberta e conexão profunda com o divino. À medida que avança, confie que Deus está com você a cada passo do caminho. Ele já equipou você com tudo o que precisa para cumprir seu chamado e está guiando você para uma vida que reflete seu verdadeiro propósito. Abrace o poder do seu chamado divino e dê um passo ousado no futuro que Deus preparou para você. A igreja pode ter servido como o coração da vida espiritual, mas hoje se tornou algo diferente para muitos. É um lugar de rotina e ritual, algo que oferece conforto, mas não necessariamente crescimento. Mas para você, o escolhido, a igreja não é mais o lugar onde encontra nutrição espiritual. Você foi separado para algo muito maior, uma conexão mais profunda e autêntica com Deus que transcende as paredes de qualquer prédio. Isso não significa que a igreja esteja errada, simplesmente significa que sua jornada espiritual é única. Você foi escolhido para um propósito mais elevado, que o chama a experimentar Deus de uma maneira direta, pessoal e transformadora. Os rituais do passado não ressoam mais com você porque você os superou. Você está sendo chamado para algo mais poderoso,
algo que está vivo dentro de você. Abrace essa mudança. Saiba que você está sendo chamado a caminhar na luz do propósito divino e confie que o caminho à frente o levará a um crescimento espiritual mais profundo e realização. O caminho do escolhido não é fácil, mas é bonito. É um caminho que exige coragem, fé e confiança na orientação de Deus. À medida que se afasta da experiência tradicional da igreja, você está abraçando uma nova maneira de viver. Uma maneira que depende inteiramente da liderança de Deus. Isso não se trata de rejeitar a fé, mas de abraçar uma conexão mais profunda e autêntica com Deus. Você está caminhando por um caminho que é único, cheio de propósito divino e crescimento espiritual. Deus está com você a cada passo do caminho, guiando você para lugares que nunca imaginou serem possíveis. Confie no plano dele para você. Caminhe com confiança na direção para a qual Ele o está levando, sabendo que você foi escolhido para um propósito mais elevado. Esta é sua jornada, uma de autenticidade, liberdade e conexão inabalável com o divino. Quando você se afasta da igreja, não está abandonando sua fé, está abraçando uma conexão mais sagrada com Deus. Essa decisão poderosa reflete seu desejo por um relacionamento com o divino que transcende meros rituais. É um reconhecimento de que você já está conectado a Deus de maneiras que nenhuma instituição pode definir ou conter. No passado, você pode ter dependido da igreja para ajudar a moldar sua espiritualidade, mas agora percebe que sua conexão com Deus é mais do que qualquer prédio pode oferecer. A santidade dessa decisão vem de sua capacidade de confiar que a presença de Deus está com você aonde quer que vá. Você não está perdido sem a estrutura da igreja. Está encontrado na própria essência de quem você é escolhido e profundamente amado por Deus. Ao se afastar, você está reivindicando sua liberdade espiritual. Você não precisa mais das fronteiras estabelecidas pelo homem para definir sua fé. Seu relacionamento com Deus é íntimo e pessoal, além de qualquer coisa que a igreja possa estruturar ou organizar. Essa liberdade permite que você caminhe seu caminho com autenticidade, não mais confinado por expectativas ou rituais. À medida que abraça essa nova fase de sua jornada espiritual, confie que está caminhando por um caminho sagrado. O divino está mais perto de você agora do que nunca, e você foi escolhido para experimentar Deus de uma maneira mais profunda. Essa liberdade é uma bênção, um testemunho da força e da profundidade de sua conexão com o Criador. A tradição tem seu lugar na vida de muitos, oferecendo conforto e previsibilidade, mas para você, o escolhido, tornou-se uma limitação. Você foi chamado para se libertar dos padrões tradicionais e viver no fluxo divino, uma jornada em constante evolução que não pode ser confinada aos velhos modos de pensar. Seu espírito anseia por algo maior, algo mais dinâmico, e Deus está convidando você a experimentar a plenitude dessa transformação. Libertar-se da tradição não significa rejeitar os valores que aprendeu, significa abraçar um relacionamento mais fluido e pessoal com Deus. O divino não é estático, e sua conexão com Deus também não deveria ser. Quando você vive no fluxo divino, abre-se para um crescimento constante, novas revelações e a alegria de experimentar Deus em cada momento de sua vida. Essa liberdade permite que você viva em alinhamento com seu propósito mais elevado. Você não precisa mais seguir os caminhos prescritos por outros. Em vez disso, é guiado pela voz interior de Deus, que o conduz com amor e sabedoria em cada novo capítulo de sua vida. Esse relacionamento é dinâmico, profundamente pessoal e destinado a evoluir com cada respiração que você toma. À medida que abraça esse fluxo, você se encontrará constantemente em sintonia com o divino. Sua vida espiritual não será mais definida por rituais ou expectativas externas, mas por uma conexão viva e vibrante com Deus. Em vez de sentir-se rígido ou forçado, você sentirá a liberdade de criar, expressar e viver sua fé de maneiras que são autênticas para você. Você foi escolhido para viver uma vida de fluidez espiritual, e é hora de confiar na jornada. Você assistiu a inúmeros sermões, ouviu hinos e seguiu os rituais, mas no fundo
sabe que a voz da igreja não fala mais à sua alma. É como se as palavras ditas não fossem mais suficientes para satisfazer a fome que sente por Deus. Isso não é um reflexo de sua fé, é um sinal de que você está sendo chamado para algo mais profundo, algo mais profundo. O silêncio da igreja não é uma falha da parte dela. É simplesmente um reconhecimento de que a instituição não pode mais fornecer o que você precisa. Você superou os rituais e os ensinamentos não ressoam mais com a profundidade do anseio de sua alma. Você está sendo convidado a descobrir uma nova maneira de se conectar com Deus, que não requer sermões ou serviços organizados. Esse silêncio pode ser desconfortável no início, pois parece que algo está faltando. Mas é nesse momento que o divino fala mais alto. Na quietude e no silêncio do seu coração, a voz de Deus não está confinada às paredes de uma igreja. Ela está dentro de você, ao seu redor, esperando que você ouça e abrace. À medida que deixa para trás os ensinamentos da igreja, você descobrirá que Deus fala com você de maneiras mais íntimas e poderosas. Você é convidado a buscá-lo além da tradição, a viver sua vida como um reflexo direto do seu relacionamento com o divino. O silêncio da igreja não é uma ausência, mas um belo espaço para você ouvir a voz de Deus em sua própria vida. O caminho que você está seguindo não é o que a maioria das pessoas escolhe. É um caminho que exige coragem, fé e confiança. É o caminho menos percorrido porque é desconhecido, não estruturado e muitas vezes mal compreendido por aqueles que seguem o caminho tradicional. Mas esta é a sua jornada, aquela que Deus colocou diante de você, e está cheia de abundância espiritual e bênçãos que só podem ser descobertas quando você a percorre. O caminho do escolhido é muitas vezes solitário, não porque você esteja realmente sozinho, mas porque o mundo não entende seu chamado. Você pode encontrar resistência, ceticismo e até ridicularização, mas nada disso importa quando você está seguro no conhecimento de que Deus está com você. O amor dele é sua luz guia, e é essa conexão divina que o mantém em movimento mesmo quando o mundo parece estar se movendo na direção oposta. Enquanto o mundo pode buscar conforto na familiaridade, você é chamado a abraçar o desconforto do crescimento. Este caminho o desafiará, o testará e o ajudará a evoluir para a pessoa que Deus sempre soube que você poderia ser. Você nunca foi feito para seguir a multidão. Você foi feito para abrir um caminho, um que reflita seu chamado único e propósito divino. Confie que cada passo que dá nessa estrada o aproxima da plenitude do seu chamado divino. As recompensas de seguir o caminho menos percorrido são abundantes, mas exigem um coração disposto a confiar, a deixar de lado as expectativas e a abraçar plenamente a vida que Deus projetou apenas para você. Algo dentro de você está despertando. Um despertar interior, um conhecimento profundo, uma sensação de que sua vida espiritual o está chamando para algo mais. Você sentiu isso por um tempo, que a vida que conhecia está mudando e você está sendo convidado a entrar em algo mais profundo do que a experiência tradicional da igreja. Este despertar é o convite de Deus para você viver uma vida de maior autenticidade, propósito mais profundo e comunhão direta com o divino. O despertar espiritual é muitas vezes acompanhado por um senso de desconexão dos velhos caminhos. À medida que se torna mais sintonizado com seu chamado interior, você descobrirá que os rituais e ensinamentos da igreja não se alinham mais com o caminho que Deus o está chamando a seguir. Isso não é uma rejeição da palavra de Deus, é uma realização de que a palavra de Deus está viva dentro de você, esperando para ser descoberta em sua vida diária. Este despertar não é um destino, é uma jornada. Ele o desafiará, inspirará e ajudará a descobrir a verdade de quem você é como um escolhido. Você aprenderá a viver sua fé de maneiras que são profundamente pessoais e completamente alinhadas com o chamado único que Deus colocou em sua vida. Abrace o despertar de braços abertos. Confie que Deus o está guiando para uma conexão mais profunda com Ele, uma que transcende a tradição e o ritual. Você está sendo chamado a experimentá-lo na plenitude do seu ser,
e essa jornada será diferente de qualquer outra que você já conheceu. Para o escolhido, a verdadeira liberdade vem quando nos afastamos dos limites da tradição, do ritual e da aprovação dos outros. Viver uma vida de verdadeira liberdade significa caminhar no Espírito, permitindo que a presença de Deus o guie a cada momento. É uma vida sem limites por expectativas ou estruturas externas, uma vida onde você é livre para viver seu chamado espiritual da maneira mais autêntica possível. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é viver em alinhamento com seu propósito mais elevado. É uma vida onde cada respiração, cada passo e cada decisão são guiados pela presença divina dentro de você. É uma jornada de autodescoberta, crescimento e conexão profunda com o Criador. Abrace essa liberdade com coragem e confiança, sabendo que Deus está com você a cada passo do caminho. Quando você caminha no Espírito, permite que Deus o guie, conduzindo-o para as coisas que são melhores para o crescimento da sua alma. Não há fronteiras para a sua jornada espiritual, nenhuma limitação para as maneiras pelas quais você pode se conectar com o divino. Essa liberdade é libertadora. Ela permite que você se livre do peso das expectativas criadas pelo homem e abrace a orientação divina que vem de dentro de você. Você não precisa mais procurar fora de si mesmo por validação ou direção. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando para ser descoberto e vivido. À medida que abraça essa liberdade, confie que Deus está guiando cada passo que você dá. Você está caminhando por um caminho que é único para você, e é um caminho de verdadeira libertação espiritual. Não há paredes nem barreiras, apenas a estrada aberta para a plenitude do amor e propósito de Deus para a sua vida. Você não está separado do divino, você é um com ele. Essa verdade muitas vezes está escondida sob camadas de dúvida, medo e condicionamento do mundo. Mas à medida que desperta, você começará a entender que a presença de Deus está dentro de você, ao seu redor, e guiando você o tempo todo. Seu verdadeiro chamado é viver a partir desse lugar de conexão divina, caminhar na consciência do amor e orientação de Deus em tudo o que faz. Esta é a essência do seu despertar espiritual, a realização de que você não é apenas um seguidor dos ensinamentos de Deus. Você é um reflexo de sua natureza divina. Você foi criado à imagem dele, e sua vida deve encarnar o amor, a sabedoria e o poder que ele colocou dentro de você. Quando você começa a viver a partir dessa consciência, tudo muda. Viver a partir do divino dentro de você requer coragem e confiança. Significa deixar de lado a necessidade de validação externa e entrar na verdade de quem você é. Você foi feito para ser uma expressão viva do amor, poder e propósito de Deus. Este é o seu chamado, e à medida que desperta, você começará a viver mais plenamente nessa realidade divina. Confie que você está no caminho certo. À medida que se alinha com a presença divina dentro de você, encontrará maior paz, clareza e realização do que jamais imaginou. Você foi feito para viver na plenitude do amor de Deus, e isso começa com o abraço do divino dentro de você. Por tanto tempo, as paredes da igreja podem ter parecido os limites do seu mundo espiritual, mas agora Deus está chamando você a viver fora dessas paredes, tanto literal quanto figurativamente. Você é convidado a experimentar Deus não nos confins de um prédio, mas no mundo ao seu redor, em cada momento de sua vida. Sua fé deve ser vivida na plenitude de cada experiência, não confinada a um tempo ou lugar específico. Viver fora das paredes significa que você não precisa mais se encaixar em uma estrutura específica para se sentir próximo de Deus. Você já está profundamente conectado a Ele, e essa conexão transcende as paredes de qualquer igreja. Sua fé está viva, dinâmica e entrelaçada em todos os aspectos de sua vida, desde seu trabalho até seus relacionamentos e a maneira como você experimenta o mundo. Esse chamado para viver fora das paredes é um convite para abraçar o mundo como seu santuário espiritual. Deus está com você nas ruas, nas montanhas, em sua casa e nos corações daqueles que você ama.
Sua jornada espiritual não está limitada à frequência à igreja. É sobre viver em constante comunhão com o divino onde quer que você esteja. Abrace esse chamado de braços abertos. Confie que Deus está guiando você a viver sua fé de maneira autêntica, além das paredes, e de uma maneira que reflete a verdadeira liberdade e poder de sua conexão com Ele. As correntes religiosas podem ser pesadas, expectativas, rituais e a constante necessidade de se adequar aos padrões de fé de outra pessoa. Mas, à medida que se afasta da igreja e abraça seu chamado divino, você está se libertando dessas correntes. Você está se libertando da necessidade de se conformar e, em vez disso, entrando em uma vida de liberdade espiritual, onde Deus é seu único guia. Essa liberdade não se trata de rejeitar Deus, trata-se de abraçar um relacionamento mais autêntico com Ele. Quando você não sente mais a necessidade de aderir às regras rígidas da religião, abre-se para uma expressão maior de fé, uma que não está presa pela tradição e completamente alinhada com seu verdadeiro eu.